É um entrave no sentido em que o Chega não está de acordo com essa proposta. Nós tivemos o cuidado de analisar a fundo as propostas que o Governo apresentou. Tivemos a preocupação, estamos a ter a preocupação também de criar um ponto de comunicação e uma ponte de comunicação entre o Chega e o Governo, mas deixando claro que há uma série de elementos em que nós não estamos de acordo com o Governo nesta matéria. Quais são esses pontos? Onde é que há convergência? Onde é que não há convergência? Onde é que se tem que trabalhar? Nós estamos de acordo que se possa perder nacionalidade por cometimento de crimes graves. A proposta é nossa, tem vários anos, estamos de acordo com isso. E não vamos dizer que não estamos de acordo, quando sempre estivemos de acordo, uma coisa que é nossa. 2. Eu não percebo o critério de uma pessoa ser nacional há 10 anos não perder a nacionalidade. E uma que é há 11 não perder e uma que é há 9 perder. Não há um grande critério aqui. Quer dizer, se alguém é nacional português há 10 anos e um mês, mas cometeu um crime de terrorismo, ou de violação, ou de crime organizado, deve perder a nacionalidade. Este é um ponto que vai ter que ser discutido. Segunda questão, igualmente importante, porque isso toca na questão do reagrupamento familiar. Na nossa perspectiva, o Governo não está bem quando permite o reagrupamento familiar, neste caso com menores, sem que as pessoas tenham que apresentar qualquer prova de sustento ou qualquer garantia de meios de sustento. Isto é, se uma pessoa tem 10 filhos ou 8 e quer trazê-los para Portugal, mas não tem meios, isso vai acabar por ser um custo maior para a Segurança Social e uma falha até na nossa própria integração, porque não temos garantias que podemos integrar aquelas pessoas. Na verdade, até este momento ainda é desconhecido o teor da Lei da Nacionalidade proposta pelo Governo, a qual será levada ainda hoje à Assembleia Nacional para discussão e aprovação. O que aconteceu foi que o Governo fez um pequeno respaldo das alterações que esta lei traz em detrimento da lei antiga. Presumo que até a própria oposição ainda não conhece de facto o conteúdo desta lei. Contudo, a oposição já refuta de antemão essa proposta do governo, onde alega que, apesar de conter aspectos propostos por eles mesmos, a lei apresentada precisa de ser mais trabalhada. De outro lado, alguns discordam totalmente que essas alterações sejam efetivadas, daí que até o momento o único partido que ratificou a proposta do governo e que mostrou disponibilidade de hoje votar a favor durante a aprovação do diploma em sede da Assembleia da República é a Iniciativa Liberal. A lei será discutida e aprovada ainda hoje, 25 de junho. Eu penso que um dos aspectos que Ventura devia ceder e ratificar é a periodicidade, sim, e o governo esteve muito bem no quesito da retirada da nacionalidade a quem cometer um crime, porque não tem lógica alguma ser um tempo indefinido. E aqui, não que Ventura esteja propriamente errado, tampouco o governo está errado. Eu penso que devem simplesmente procurar um meio termo, porque não tem lógica alguma em retirar a nacionalidade a um cidadão que é nacionalizado há 50 anos, por exemplo. Ele é nacionalizado português há 50 anos, imaginemos. Não tem lógica alguma em repatriar esse cidadão para sua terra, porque se ele viveu 50 anos em Portugal, ele tem mais história em Portugal que propriamente na sua terra, onde nasceu. Então, repatriar este cidadão seria como que um ato sem nexo. Agora, Ventura também está certo em dizer que sim, não tem lógica também em não retirar a nacionalidade num cidadão que, por exemplo, viveu 10 anos, só porque viveu 10 anos, conseguiu a nacionalidade depois desses 10 anos e 2 meses depois já cometeu algum crime e não se pode retirar a nacionalidade. Também não tem lógica assim. Eu penso que simplesmente deve-se esticar o tempo. Se for 30 anos, ou 40 anos, ou 50 anos, que se pune este cidadão sem necessariamente lhe ser retirada a nacionalidade e repatriá-lo, é claro. Porque nestas circunstâncias, presumidamente 50 anos residindo em Portugal como cidadão naturalizado português, a sua história está em Portugal. Provavelmente já constituiu família em Portugal. A sua família está em Portugal. Repatriando este cidadão para sua terra natal, provavelmente ele vai se sentir mais estrangeiro na sua terra que propriamente em Portugal. E mais, é muito importante que a lei não deixe lacuna relativamente a estes assuntos muito importantes. Um dos aspectos que parece
que a lei não esteja a prever é o facto de que os crimes não sejam transmissíveis e muitas vezes o que comete o crime é o líder de família, é o chefe de família, é uma família que vive em Portugal. Ao repatriar este líder de família para sua terra natal, a sua esposa e filho como ficam? Também serão afetados por essas medidas? Note o pronunciamento de cada um dos partidos a respeito da proposta do governo. Há aqui várias matérias que, se mantiverem como estamos, dificilmente podem ser acompanhadas com voto favorável. O reagrupamento familiar. As alterações propostas parecem ir ao arrepio do que são convenções internacionais, recomendações de organizações internacionais sobre como potenciar a melhor integração da população migrante. O balanço inicial que fazemos não é positivo. Esperamos que haja disponibilidade da parte do Governo para não embarcar numa alteração súbita, sem discussão e radical. Para o Governo há pessoas mais dignas do que outras. É absolutamente vergonhoso, acho que não há outra palavra para descrever, que se excepcione dessas regras as pessoas que têm um visto gold. É inaceitável a categorização de imigrantes em que uns têm direitos e outros não têm. Estamos perante, de facto, alterações que são negativas e que constituem, de facto, um retrocesso. Tenho a certeza que o Ministro Leitão Amar não gostaria que se visse impedido de se reunir com a sua família se algum dia fosse obrigado a emigrar. É óbvio que é necessário agir. Nós alertámos para isso várias vezes também ao longo da campanha e, por isso, estas medidas que vêm agora a ser apresentadas pelo Governo parecem-nos ir no sentido daquilo que deve ser feito. Espero participação, espero contributos e espero que, no fim, a Assembleia da República possa viabilizar este ímpeto de transformação e reforma que, repito, quer dar mais regulação para também dar mais dignidade às pessoas que procuram Portugal e, dentro destas, aquelas que depois pretendem ser cidadãos portugueses. É um entrave no sentido em que o Chega não está de acordo com essa proposta. Nós tivemos o cuidado de analisar a fundo as propostas que o Governo apresentou. Tivemos a preocupação, estamos a ter a preocupação também de criar um ponto de comunicação e uma ponte de comunicação entre o Chega e o Governo, mas deixando claro que há uma série de elementos em que nós não estamos de acordo com o Governo nesta matéria. Quais são esses pontos? Onde é que há convergência? Onde é que não há convergência? Onde é que se tem que trabalhar? Nós estamos de acordo que se possa perder nacionalidade por cometimento de crimes graves. A proposta é nossa, tem vários anos, estamos de acordo com isso. E não vamos dizer que não estamos de acordo, quando estivemos de acordo, uma coisa que é nossa. 2. Eu não percebo o critério de uma pessoa ser nacional há 10 anos não perder a nacionalidade. E uma que é há 11 não perder e uma que é há 9 perder. Não há um grande critério aqui. Quer dizer, se alguém é nacional português há 10 anos e um mês, mas cometeu um crime de terrorismo, ou de violação, ou de crime organizado, deve perder a nacionalidade. Este é um ponto que vai ter que ser discutido. Segunda questão, igualmente importante, porque isso toca na questão do reagrupamento familiar. Na nossa perspectiva, o Governo não está bem quando permite o reagrupamento familiar, neste caso com menores, sem que as pessoas tenham que apresentar qualquer prova de sustento ou qualquer garantia de meios de sustento. Isto é, se uma pessoa tem 10 filhos ou 8 e quer trazê-los para Portugal, mas não tem meios, isso vai acabar por ser um custo maior para a Segurança Social e uma falha até na nossa própria integração, porque não temos garantias que podemos integrar aquelas pessoas. E o Governo prefere simplesmente permitir que esse reagrupamento aconteça. Mas que não haja necessidade de prestações sociais. Sim, mas isso não fica claro como é que é efetivado, porque se chegam menores a Portugal, 8 ou 9 numa família, mas não apresentam garantias de meios de sustento, ou seja, não se diz, nós tivemos um incêndio há pouco tempo aqui no centro de Lisboa, em que lá dentro estavam uma série de menores. Porquê? Porque quem os recebeu cá não tinha condições para os receber. Nós temos que garantir que isso não continue a acontecer consecutivamente e que quem vem para Portugal tem que apresentar meios do ponto de vista da habitação, do ponto de vista da sustentabilidade, que garanta ao futuro. O Governo não tem querido fazer isso, mas isto é o que já se faz também noutros países europeus e é o que se faz também em alguns países americanos, como é o caso do Canadá e dos Estados Unidos. E nós achamos que essa é uma boa proposta. Não diria que isto seja um entrave absoluto às negociações, mas há aqui questões que vamos ter que analisar. Noutro dos casos, o Governo fala numa residência mínima de 3 anos, no caso dos que já nasçam, dos menores filhos de residentes em Portugal, e nós entendemos que não há razão nenhuma para que esse prazo seja de 3 anos. Portanto, há um conjunto
de avanços que o Governo faz, que nós registámos e que fizemos dar ao Governo. Eu próprio, na reunião que tive com o Primeiro-Ministro, tive a oportunidade de lhe dizer isso. Porém, há aqui alguns elementos que ainda são um entrave. Como disse, amanhã nós temos um debate no Parlamento sobre isto e eu espero que o Governo mostre abertura para algumas questões que são importantes de alterar, e o Chega certamente também mostrará abertura para outras questões que o Governo esteja mais intransigente em alterar. Nós acho que estamos de acordo que Portugal não pode continuar a receber o número de pessoas que tem recebido, e acho que estamos de acordo que Portugal tem que pôr um travão à imigração. Ontem falava em efeitos retroativos, eu fiquei sem perceber o que são esses efeitos retroativos relativamente a algumas medidas que foram... Não, é que há uma questão que se levanta aqui, que é as pessoas que cometerem crimes agora, já no âmbito do regime anterior, se perdem ou não a nacionalidade caso o crime seja cometido após a entrada em vigor desta lei, ou se vão ter a aplicação da lei anterior. Nós entendemos que deve haver, embora isto seja uma questão que terá que ser analisada no Tribunal Constitucional, provavelmente, que se alguém obteve nacionalidade portuguesa, não me faz sentido nenhum que tenha roubado, matado, violado e possa continuar a ser nacional português. Eu percebo a questão de evitar a apatridia, para usar um termo mais jurídico, que é evitar que quem é português perca a nacionalidade e fique sem nacionalidade. Mas é como vos disse, isto deve ser uma questão que abarca 0,01% dos casos. Na grande maioria das pessoas, ou há dupla nacionalidade, ou a nacionalidade portuguesa foi adquirida em conjunto com outra que já existia. E, portanto, a pessoa pode perdê-la, ou perdendo-a, recuperar a antiga nacionalidade que tinha. O que não me faz sentido é nós podemos ter terroristas, ou violadores, ou homicidas que mantenham a nacionalidade portuguesa. Este é um ponto. O outro é o dos apoios sociais, em que, para nós, é fundamental, eu queria deixar isto aqui claro, é fundamental uma revisão, não só desta matéria, mas a matéria do asilo, que é aqueles que chegam a Portugal com pedido de asilo, vêm o seu pedido de asilo negado, não é os que vêm o pedido de asilo aceito, é negado, ficam durante meses a receber subsídios do Estado antes da decisão final do Tribunal. Isto é, obviamente, um chamariz à subsídio à dependência da imigração, que é, eu vou para Portugal, sei que não tenho direito ao asilo, mas vou pedi-lo, é rejeitado, eu faço um recurso para o Tribunal e fico a receber prestações durante não sei quantos meses, ou um ano, até os tribunais decidirem. O Governo não quis mexer nisto, alegadamente de acordo com regras europeias. Eu acho que há hoje um consenso maior na Europa que isto tem que ser travado e que a própria Europa toda tem que pôr um travão nisto. Do resto, eu queria alertar o Governo que nós não estamos num contexto qualquer. Estamos num contexto muito parecido com aquele que levou a milhões de imigrantes virem para a Europa durante a crise síria. Nós neste momento estamos com uma crise no Médio Oriente, em Gaza, no Irão, nos países vizinhos de Israel, que levarão certamente a um aumento da imigração e dos pedidos de asilo este ano para a Europa. Há casos que nós não podemos fechar os olhos, como é evidente, casos humanitários, mas não é a grande maioria dos casos. E temos que estar preparados para pôr um travão às portas da Europa de novas vagas migratórias para o continente. Acho que isso deve ser feito rapidamente e o que o Governo aqui apresenta é insuficiente nessa matéria. Portanto, diria que sim, o Chega já o tinha dito que está aberto a fazer essa negociação, agradece ou reconhece ao Governo ter acabado por dar razão ao Chega muitos anos depois, mas mais vale tarde do que nunca. Porém, há matérias que ainda temos que trabalhar. Os 10 anos vai tentar negociar com o Governo sejam esse prazo e se concorda com os 5 anos de prisão efetiva. Esse é outro ponto. É a existência de um catálogo eventual de crimes que podem levar à perda da nacionalidade. Na nossa perspectiva, quem foi condenado à prisão efetiva por crimes, tendo em conta o sistema judicial português, não deve obter a nacionalidade portuguesa. Nós sabemos que o sistema judicial português, é uma questão até histórica, tem sido minimalista na aplicação de penas de prisão. Aliás, vemos casos que deviam ter altas penas de prisão e não têm. Portanto, o Governo usa um mecanismo que está a ser utilizado noutros países, mas onde as pessoas vão parar à prisão pelo primeiro roubo. Não é o caso, certamente, em Portugal, em que há violadores à solta, em que há ladrões à solta, e há alguns que uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes e 6 vezes. Então seria para qualquer crime? Seria para condenação efetiva à pena de prisão, porque evidentemente há crimes que têm penas suspensas, etc. Mas, independentemente do crime, uma pena efetiva, porque o que é que quer dizer a pena efetiva? Quer dizer que há razões do ponto de vista da prevenção geral do direito para evitar que aquela pessoa esteja em liberdade. Ora, se aquela pessoa não tem condições para estar em liberdade, como é que tem condições para estar em Portugal? Se não tem condições para estar em liberdade, como é que tem condições para estar em Portugal? E acho que isso é um trabalho que ainda vamos fazer com o Governo. Portanto, resumindo, há condições para uma avaliação e para uma aproximação, porém há matérias que o Chega não vai deixar cair. Uma delas, como disse, é a questão da nacionalidade, independentemente dos 10 anos. Nós não aceitamos que quem tenha a nacionalidade há 11 anos não possa perder a nacionalidade portuguesa se cometer um crime de violação, de terrorismo, de homicídio.
Então, para o Chega devia ser sem prazo? Sem prazo, evidentemente, porque obteve a nacionalidade portuguesa, não é alguém que é nacional português da sua origem, obteve a nacionalidade portuguesa como um direito posterior da sua vida e não pode violar esse direito cometendo um crime grave e um crime que tenha levado à prisão. Portanto, isso parece-me, nem vejo bem qual é a racionalidade de um critério de 10 anos, não 5, ou 11, ou 15, não há nenhum critério de racionalidade. O segundo é os apoios sociais. Nós exigimos que se faça um levantamento de todos os apoios sociais que foram feitos, que foram atribuídos e que se acabe com os apoios sociais em caso de asilo. Isso é uma coisa importante que outros países da Europa já estão a fazer e que nós devemos fazer também. E terceiro, e talvez o ponto mais controverso e que nós estamos dispostos a abordar com o Governo, mas que tem que ser negociado. Nós, neste momento, não sabemos a quantas pessoas, de que forma e com que análise, digamos assim, de cadastro foi feito a atribuição de nacionalidade e residência a uma série de pessoas. Na nossa perspectiva, não deve entrar mais ninguém até ser feita uma auditoria à AIMA e até termos a certeza de quem entrou e por que condições entrou. Estar a permitir o reagrupamento familiar nestas condições é um erro. Quando temos 300 mil por regularizar, mais não sei quantos ilegais, estarmos a permitir que venham mais centenas de milhares, eventualmente, ainda que menores, é um erro colossal. Portanto, vou sensibilizar o Governo para isto, mesmo admitindo que o Governo possa, nesta matéria, estar mais intransigente. E temo que estas medidas possam... Ontem falava nesse levantamento com efeitos retroativos das pessoas a quem foi atribuída a nacionalidade e a autorização de residência. Admite que seja retirada a nacionalidade concluída esse processo? Sim, admito que seja retirada, admito também que é uma questão jurídica que tem que ser analisada com detalhe e que pode acabar no Tribunal Constitucional, mas acho que sim, acho que se alguém obteve a nacionalidade e violou outra pessoa, seja ela quem for, ou matou outra pessoa, seja ela portuguesa ou não portuguesa, se o fez em território nacional, se o fez depois de obter a nacionalidade ou a residência, isto deve ter, na minha perspectiva, um efeito retroativo. Admito que esta questão levanta alguma questão de constitucionalidade, nomeadamente em termos de direitos adquiridos, mas eu preferiria arriscar um projeto de lei nesse sentido, aprovado no Parlamento, e que o Tribunal Constitucional tivesse depois a oportunidade de se pronunciar. E lhe perguntar também se teme-se que choque também no Tribunal Constitucional esta questão das penas de prisão e da questão de retirar a nacionalidade quando alguém... Há duas perspectivas sobre isto, há a do Chega e a do PSD, tanto quanto me pude apurar. A do PSD determina que haja uma decisão judicial paralela para se perder a nacionalidade. No fundo, alguém é condenado e o Tribunal tem que analisar à parte se aquela pessoa vai perder a nacionalidade ou não. A proposta do Chega é de caráter automático em algum tipo de crimes. Eu percebo que quem vê de fora pode achar a proposta do PSD mais humanista ou mais integradora. Porém, eu chamo a atenção disto. Porque é que fica nas mãos de um tribunal em Aveiro tirar a nacionalidade a alguém que cometeu um homicídio e em Lisboa não o fazer? Ou no Algarve poder alguém ficar com a nacionalidade depois de um crime de violação e no Porto não ficar. Por isso nós entendemos que quem comete determinado tipo de crimes graves deve automaticamente perder a nacionalidade. E deve perdê-la fruto dos atos que são esses crimes. Se quem cometeu a nacionalidade obteve nacionalidade portuguesa há 2 anos ou 3 e comete atos de terrorismo, não podemos estar dependentes desse ato de terrorismo ser no Algarve, no Porto, em Faro, em Ponta Delgada ou no Funchal. Tem que perder a nacionalidade portuguesa, mas seja quem for. Pode abdicar disso? Vamos avaliar, não gostaria que esta fosse uma matéria que acho que temos razão do ponto de vista racional. Mas o Governo poderá ir além disto porque apresentou isso e disse que era uma forma de lei não ser inconstitucional. É isso, portanto pode aplicar nessa parte. Mas nós até hoje não temos nenhum elemento, nenhum parecer de inconstitucionalidade desta matéria. Portanto, eu gostaria que houvesse primeiro uma análise, que pode ser feita nomeadamente na especialidade, na primeira comissão do Parlamento, de análise desta questão. E depois, se chegada à conclusão... Essa questão já foi analisada no Parlamento. Não, mas a confrontação entre os dois projetos. Se chegar à conclusão que há um insanavelmente inconstitucional, então Chega, estará aberto a discutir outras soluções. Nós queremos resolver a situação rápida. Mas pode garantir aqui que as ideias do Chega não vão ser um entrave para que esta proposta não... Bom, estou a dizer no sentido de querer levar muito além daquilo que o Governo está a... Eu acho que já ficou claro que o Governo decidiu reconhecer que o Chega tinha razão numa série de matérias. Ora, eu sempre defendi em política que o fundamental é resolver os problemas das pessoas. Não é o Chega, certamente, que vai agora impedir ou criar entraves a coisas que têm que ser resolvidas já. Porém, o trabalho no Parlamento é de garantir que as leis que entram em vigor têm qualidade e eficácia. E é isso que nós vamos procurar fazer neste processo legislativo. Não ser um entrave, mas garantir que podemos ir ainda mais longe, ser mais eficazes, garantir que quem tem que entrar, entra. Quem não tem que entrar, não entra.